Angolanas e angolanos, na sequência de mais um período de concertação para a mudança, os proponentes da Frente Unida e Patriótica, enquanto conjugação do esforço patriótico para concretizar a alternância democrática em Angola, vêm manifestar a sua profunda preocupação pela degradação progressiva da crise que assola o país ante a incapacidade do governo de reverter o quadro atual de penúria generalizada que a esmagadora maioria das famílias angolanas enfrenta. O país está falido, doente e sem rumo. A juventude, que é o futuro da nação, sente-se traída e impotente, porque os governantes, ao invés de governarem para o povo, roubaram o país e roubaram também o futuro da juventude. No Sul, aldeias inteiras assistem ao êxodo das suas populações assoladas pela fome e pela falta de água, que agravam a pobreza e semeiam a morte. Nos centros urbanos, o preço galopante dos alimentos faz as suas vítimas. E a classe média, que há alguns anos atrás brotava, vai minguando. Os preços dos alimentos da cesta básica sobem todos os dias sem qualquer controlo. O preço do açúcar, mesmo o produzido em Malange, por exemplo, continua a ser manipulado a favor dos cartéis e contra os interesses do povo desprotegido por quem o devia proteger. Não se compreende que, mesmo quando o câmbio do dólar se mantém inalterado e a oferta de produtos nacionais aumenta, os preços desses produtos continuem a aumentar a um ritmo superior à taxa de desvalorização da moeda, em violação das leis do mercado. A incapacidade do governo de resolver os problemas sociais tornou-se estrutural e congênita, tendo transformado a falta de água potável, as doenças endêmicas, o desemprego, a educação sem qualidade, a falta de saneamento básico, a incompetência do governo e a corrupção em verdadeiros inimigos do povo angolano. Para agravar a situação, o Partido Estado, que capturou o Estado, subverteu a democracia e dilapidou os recursos do país para beneficiar meia dúzia de oligarcas. Prova disso é a persistência na contratação direta das mesmas empresas para as principais empreitadas de obras públicas, quando a maioria das contratadoras, que outrora empregavam milhares e milhares de cidadãos e lhes mitigavam a fome, asfixiadas pelo não pagamento da dívida pública, vão minguando no esquecimento. A conduta desviante de quem governa, que não escuta os seus parceiros sociais, não dialoga sequer com os partidos fora da sua órbita, cria uma crise insanável na relação entre governantes e governados, que obriga a nação a rever os fundamentos da relação intrínseca existente entre a responsabilidade política e a legitimidade governativa. O republicanismo ensina que a responsabilidade política dos governantes constitui o fundamento das obrigações políticas dos cidadãos, no sentido em que as regras de conduta responsável a que os governantes estão vinculados
são também regras de legitimidade política. Quando os governantes quebram tais regras, tomando decisões que lesam manifestamente o bem da comunidade ou praticam crimes, isso significa que as condições que tornariam o seu poder legítimo e válido se desfizeram. Nesta base, o Partido-Estado perdeu a legitimidade política para continuar a governar Angola. De facto, o republicanismo e a democracia representativa não permitem o exercício do poder representativo sem responsabilidade. A responsabilidade é uma condição da democracia, tal como a democracia é uma condição da responsabilidade. O povo admite apenas a cedência do seu poder aos seus governantes porque conserva a oportunidade de os vigiar e de os remover. É nossa convicção que o Partido-Estado MPLA perdeu a legitimidade política para continuar a governar Angola, por manter o Estado capturado, asfixiar liberdades democráticas, manter, de alguma forma, a corrupção e manter a economia refém de interesses hegemónicos solidamente entrincheirados nas esferas do poder e por ter passado a governar contra os interesses do povo soberano de Angola. Povo angolano, Angola precisa de adotar um programa de emergência nacional para tirar o país da crise em que se encontra. A fome, a saúde, a educação, o desemprego, a habitação e a criminalidade tornaram-se problemas de segurança nacional e precisam de ser tratados como tal. É chegado o tempo para que quem tem o poder para o fazer declare o estado de calamidade pública no sul de Angola e use os mecanismos apropriados para que as agências internacionais vocacionadas intervenham no terreno, poupando a vida de milhares de nossos compatriotas que fogem para a Namíbia ou morrem desnutridos e exaustos pelas matas e ao longo do trajeto para o país vizinho. A situação geral de calamidade reclama por medidas extraordinárias de controlo dos preços da cesta básica, das pandemias que matam mais angolanos do que a Covid-19 e a endemia de má governação. O levantamento da cerca sanitária a Luanda poderá ajudar a economia, mas não será suficiente. Desde já, impõe-se que quem governa proponha agora, para ser debatido pelo país, o seu programa pós-Covid e tome em boa conta o desemprego jovem e a sua mitigação, tanto pela formação profissional como pela vulgarização dos mecanismos de massificação das microempresas e o alavancamento das pequenas e médias empresas descapitalizadas pelo Covid-19, como uma saída para a grande crise do desemprego dos jovens. Lembra-se também a quem governa que a maior parte do país agrícola, grande parte dos camponeses, até a chegada da estação chuvosa, já terão consumido a reserva que possuem em sementes. Que se prevejam as soluções que se impõem, criando-se, entre outros mecanismos, fundos provinciais de crédito em sementes e adubos nas zonas atingidas
pela irregularidade das chuvas e assoladas pela penúria. Os angolanos querem governantes que sejam patriotas, que amem o povo, respeitem a lei e não sejam corruptos. Não querem governantes que estejam comprometidos em salvar os seus partidos, mas governantes comprometidos em salvar Angola e os angolanos. A todos os compatriotas angolanas e angolanos que de todas as origens, em especial aos funcionários públicos, aos membros do MPLA e aos oficiais das forças de defesa e segurança que têm servido o Estado angolano com dedicação, apelamos à serenidade, a interpretar os sinais dos tempos. O tempo da democracia tutelada para perpetuar no poder alguns apenas e excluir outros acabou. O tempo da república sem republicanismo acabou. O tempo da democracia sem liberdade de imprensa acabou. Vamos construir instituições democráticas sólidas a partir do poder local. Instituições que se manterão e consolidarão mesmo depois dos homens que as dirigirem terem passado, por decorrência do seu tempo, para garantir a participação efetiva dos cidadãos na solução dos problemas mais prementes das comunidades. Vamos espalhar a democracia verdadeira pelos municípios, para que cada um, a partir do seu município, escolha os presidentes das câmaras, que deverão ter autonomia administrativa e financeira para dialogar e resolver os problemas lá perto da sua casa. Vamos negociar uma solução pacífica, democrática e definitiva para o conflito de Cabinda. É preciso ouvir as pessoas e conciliar as suas aspirações com as do país inteiro. O futuro que preconizamos para Angola, após a saída do MPLA do poder, objetiva tanto a dignidade da pessoa humana, como funda-se e repousa na dignidade da pessoa humana, na vontade do povo angolano e na solidariedade nacional. Os menos vulneráveis hoje podem ser os mais vulneráveis amanhã. Porém, o princípio da solidariedade em face dos mais vulneráveis é imutável face às alternâncias sociais ou económicas na vida de quem dele necessita. E quem hoje mais necessita da solidariedade de todos são aqueles que antes seguiram o MPLA. Aqueles que talvez tenham acumulado fortunas ou cometido outros erros. Se quisermos a efetiva reconciliação, teremos de ter a capacidade de viver mais uma página ou melhor. Se quisermos a efetiva reconciliação, teremos de ter a capacidade de virar mais uma página da nossa história e a disposição para fazer compromissos. Nós estamos prontos para fazer este compromisso e iniciar uma nova página da nossa história. Democracia significa alternância entre o governo e a oposição. Ambos são eleitos pelo mesmo voto do povo. Por isso, os angolanos não precisam temer o futuro sem o MPLA no governo. Nós vamos governar com todos, incluindo membros do MPLA, porque defendemos um governo de pessoas competentes que sejam patriotas, não um governo de militantes. De governo de militantes já se fartou o país. Os angolanos sabem o que resulta de um governo de militantes
de bandeira única. Angola vai mandar o MPLA para a oposição porque precisa do MPLA na oposição para poder Angola vai mandar o MPLA para a oposição porque precisa do MPLA na oposição para poder fiscalizar o novo governo. Ele conhece bem os meandros dos contratos e dos fundos públicos e está capacitado para ser um bom fiscal. Sobre as eleições, a manipulação de procedimentos e resultados eleitorais praticadas até aqui firmam a convicção de que a liderança do MPLA quer para Angola um capitalismo de partido único e uma democracia que não produz alternância, que encara eleições como um ritual cuja função é revestir com as aparências da legalidade a vitória anunciada do partido do governo a qualquer custo e por qualquer meio. Angola já rejeitou, no plano formal, este modelo de governação em 1992 e também em 2002. O passo que falta para Angola tornar-se, de facto, um Estado de direito democrático é garantir que as eleições deixem de ser um ritual controlado pelo Partido-Estado e passem a ser eleições democráticas, livres e justas, que reflitam, e só, a vontade soberana do povo. Em 2017, chegamos ao cúmulo de ver uma CNE dividida a anunciar resultados que não produziu. Ficou confirmado que a CNE serviu e tem servido apenas de testa de ferro das ordens superiores. Até hoje, ela não tem os resultados eleitorais reais, mesa por mesa, assembleia por assembleia, porque são manipulados. Esta conduta é errada e deve ser corrigida. Saudamos, por isso, os esforços tendentes a corrigir a conduta dos agentes eleitorais, fortalecer a isenção e a imparcialidade da CNE e garantir a transparência e a lisura dos processos eleitorais. O diálogo parlamentar deve refletir a vontade nacional de se fechar o ciclo de eleições contestadas porque organizadas e controladas pelos serviços de segurança de Estado e pela Casa Militar da Presidência da República, que não têm legitimidade para tal. A revisão da legislação em curso deve assegurar que a entidade gestora da base de dados dos cidadãos maiores garanta que a oficiosidade do registro alcance o objetivo intencionado pela Constituição, que é a universalidade. Não pode haver nenhum só angolano, maior de 18 anos, rico ou pobre, letrado ou iletrado, com ou sem bilhete de identidade, que não esteja inscrito na base de dados do registro eleitoral. Para que assim seja, a base de dados do bilhete de identidade não pode ser ainda a única fonte de alimentação da base de dados do registro eleitoral. Angola ainda precisa de fazer campanhas massivas de registro presencial para garantir que não se negue a cidadania a ninguém. Que ninguém seja discriminado em função da sua residência, condição econômica ou social. Uma legislação eleitoral acolhida por todos, que resulta de reformas equilibradas,
e que reflitam os consensos indispensáveis, conduz a eleições livres e justas que, convenientemente observadas, levam os partidos, os observadores e a comunidade nacional no geral a aceitá-las sem reserva, após uma campanha competitiva sem uso ilimitado dos meios do Estado pelos que ainda governam e sem recurso à corrupção eleitoral corporizada em ofertas de chapas de zinco, fuba e bebidas, tudo com publicação gratuita pela televisão do Estado a tempo inteiro. Não se pode pretender combater a corrupção praticando a corrupção. Angola deve aproveitar esta oportunidade soberana para produzir leis consensuais e estáveis que garantam a lisura e a transparência dos processos eleitorais de acordo com os padrões universais da democracia. Caros compatriotas, importa recordar que os problemas de Angola dizem respeito a todos os seus filhos, incluindo os que vivem na diáspora e também aos investidores estrangeiros que escolheram Angola como seu local de residência e àqueles que investiram aqui o seu dinheiro, contando com o justo retorno do capital investido. Por isso é normal que as forças democráticas do país conversem com os investidores e lhes reafirmem garantias de estabilidade. Eles sabem tudo o que se passa em Angola. Sabem coisas que o povo não sabe, porque é lá, no estrangeiro, que estão os dinheiros de Angola. É lá que se cozinham os contratos que o povo não conhece. Nós vamos continuar a dialogar com todas as entidades interessadas em Angola para lhes assegurar que a transição para a democracia será gerida com responsabilidade e os compromissos assumidos pelo Estado angolano serão respeitados. A alternância política na governação respeitará sempre o princípio da continuidade do Estado. A alternância que propomos é a que ergue, antes de mais nada, a bandeira da reconciliação entre todos nós. Temos diante de nós uma oportunidade ímpar para Angola estabelecer a verdadeira sociedade democrática e livre, em que todos os angolanos convivam em harmonia, governantes e governados, ricos e pobres, afortunados e desafortunados, ex-governantes, operários e camponeses, militares e polícias, funcionários públicos, todos em harmonia, rumo à construção de uma nova nação. A alternância com paz e harmonia é um imperativo nacional. Viva Angola, viva a unidade nacional. Os líderes Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático, Abel Epalanga Chibukubuku, líder do projeto Para Já Servir Angola. Luanda, aos 5 de agosto de 2021. Muito obrigado pela atenção.
Sim, porque eu não sou. Controlem-me só o tempo. Vou-me dando só o toque. Bom dia a todas e a todos. O motivo da nossa presença aqui, como Presidente do Bloco Democrático, é, na realidade, a vossa presença aí. Nós estamos aqui porque estamos decididos a constituir o arco da República. É tempo deste país passar da morbidez em que está, de uma democracia sofisticada, de um Parlamento multipartidário, mas que não se efetiva na prática em democracia, por aquilo tudo que se disse aqui na declaração. Na verdade, nós temos uma funcionalidade de partido único em toda a esfera da vida política e social. E isto tem sido grande impedimento para que Angola saia da pré-história e passe efetivamente a história da humanidade com a democracia, que é aquilo que nos vitaliza a todos. Fizemos aqui uma radiografia daquilo que se passa hoje no nosso país e constatamos que a fome, a miséria, a pobreza, a incapacidade de combater a seca, a grande incapacidade governativa está ligada ao regime que neste momento dirige o nosso país. Este regime não é um regime democrático. E este regime está organizado, inclusive, para ser roubado. Por isso, o grande nível de corrupção a que este país chegou. Nós chegamos a um momento em que temos dois grandes problemas também económicos. Temos a pobreza e temos o desemprego como problemas fundamentais que se passam num país que tem grandes potencialidades. Não só potencialidades naturais, ditas dos chamados recursos naturais, mas, sobretudo, o maior recurso que nós temos, que são potencialidades humanas. Nós temos tudo isto. No entanto, temos um modo e um modelo de governação que não consegue fazer com que os angolanos, efetivamente, consigam ter vidas boas e vidas felizes. Nós chegamos a um momento em que há um esgotamento total de todas as forças da nação. Há um esgotamento do poder, claramente. O poder não consegue ter uma ideia nova e, sobretudo, o poder não consegue ter uma prática inovadora, não consegue resolver qualquer tipo de problema. Nós estamos num contexto em que nem o saneamento básico consegue ser resolvido. Comida não há para todos. Os variados acessos que devemos ter à informação, à saúde, à educação, estão todos bloqueados. E não há solução. Portanto, as forças que estão no poder estão esgotadas. É como um carro. Está na segunda, quer desenvolver, tem que mudar. Portanto, o regime tem que mudar. Mas não é só o regime que está esgotado. A oposição também está esgotada. Nós andamos há décadas a propor coisas novas. Andamos há décadas a fazer apelos. No Parlamento, todos os anos, a oposição sugere: vamos chegar aos 20% para a educação.
aos 15% para a saúde, aos 10% para a agricultura, pelo menos 1% para a investigação científica. Nada disso acontece. A oposição está esgotada. Tem um muro à frente, tem uma barreira. Não pode desenvolver o seu programa. E em democracia não é assim. A democracia é um sistema integrador, em que poder e oposição são equilibrados, em que as minorias são ouvidas e que, quando a persistência dos erros do poder se mantém, o recurso está naquilo que a oposição diz. E nós não conseguimos. Nós estamos esgotados. Nós também temos que mudar de posição. Estamos hoje na oposição, temos que passar para o poder. Mas não é só o poder que está esgotado. Não é apenas a oposição que está esgotada. A sociedade civil está esgotada. A juventude já ultrapassou os limites. Estamos todos esgotados. Se apreciarmos bem os grandes foros da sociedade civil que vêm propondo recomendações ao nosso governo, as próprias igrejas, as epístolas dos bispos e de outros grupos de igreja que emitem sugestões pela reconciliação nacional, pela paz, pelo desenvolvimento deste país, emitem opiniões, todas elas batem na barra. Há um muro. Há aqui um muro neste país. Então estamos todos esgotados. Vejam o debate autárquico. Estava todo mundo a dizer: façamos autarquias. Todos os povos do nosso país têm direito a ter o seu poder. Têm o direito a ter os seus próprios representantes. Havia uma maioria social. O que é que aconteceu? A dita maioria parlamentar, que neste contexto está transformada em minoria política, e é daí que a declaração fala de que a legitimidade deste poder atual desapareceu. Apesar da maioria social, o que é que aconteceu? A vontade do partido no poder. Significa que a sociedade também está esgotada. Precisamos todos de mudar de oposição. Sociedade civil, oposição, precisam de estar noutro patamar. Precisamos agora de estar numa posição em que possamos construir. E a oportunidade é esta, é nestas próximas eleições. O nosso Estado, na terminologia dos cientistas africanos, é um Estado delinquente. As Nações Unidas têm uma outra definição, que é um Estado falhado. O que é um Estado delinquente na terminologia dos cientistas sociais africanos? Um Estado delinquente é um Estado que não consegue resolver as questões mínimas das suas populações. Não resolve o problema do saneamento básico. Não consegue resolver o problema da comida. Não consegue resolver o problema da liberdade alimentar das pessoas. Isto é um Estado delinquente. Significa que quem lá está não tem, de facto, noção de Estado. E nós hoje estamos num estado disruptivo. Estamos num estado em que as boas ideias não conseguem encontrar uma plataforma boa organizacional para serem concretizadas. Surge o PIB, por exemplo, e todo mundo diz, aplaude, bom, uma boa ideia. Vamos passar a ter algumas infraestruturas fundamentais em alguns municípios. Isto é bom para as comunidades. Mas depois encontra a infraestrutura da corrupção e lá se vai o PIB. Pum! Nós estamos num contexto em que todas as boas ideias se transformam em retórica. E, aliás, não sou eu que o digo.
o próprio Ministro de Estado afirma que a questão da diversificação económica é um problema tão sério para o desenvolvimento de qualquer país, porque um país não pode viver dependente de um produto. Petróleo. Um país tem que aproveitar o financiamento de petróleo para diversificar. E durante este tempo todo, isto não foi feito. E é o próprio Ministro que vem dizer, isto é retórica. Nós fomos só retóricos. Vejam a responsabilidade de um governo que age desta forma. Um assunto fundamental que hoje podia permitir resolver o problema do desemprego, da fome, da pobreza, transformou-se em mera retórica. Significa que estamos num estado incapaz de concretizar até as boas ideias que tem e que formula. Portanto, nós precisamos de mudar isto. E isto conseguimos fazê-lo só através do Arco da República. E temos que o concretizar agora. Falamos da reconciliação nacional. A reconciliação nacional hoje tem uma palavra muito concreta. Em cada momento, a reconciliação nacional devem ter instrumentos concretos para não ficar em retórica. E hoje em dia isto significa transparência nas eleições gerais. Se não existir transparência nas eleições gerais, nós estamos perante uma situação conflituosa que não vai ajudar a reconciliação nacional, nem vai ajudar a paz. Portanto, nós temos que lutar por isto. E aí, o nosso grande apelo vai para a sociedade civil. Nós somos daqueles, e penso que é consenso entre nós, as lideranças desta ideia da frente patriótica, que não é possível construir democracia sem sociedade civil. Não é. Os partidos políticos só por si não são capazes de constituir esta democracia. Aliás, temos o exemplo do nosso país. Um partido que pensava que tinha toda a sabedoria, que dirigindo, comandando, estando em todo lado, pondo células em todo lado, conseguia resolver o problema do país. Não conseguiu. É preciso a intervenção maciça da sociedade civil. Mas o nosso grande apelo vem no sentido de que a sociedade civil precisa de estar nesta mudança, precisa de participar nesta inflexão que a nação necessariamente requer, para depois ter grande legitimidade de todos juntos a sociedade civil poder desenhar o futuro deste país, que no fundo e em síntese se chama implementação da democracia em Angola. É isso que nós queremos. Precisamos de montar instituições, precisamos de separar o poder, precisamos que todos tenhamos liberdade para construir um país em que ninguém seja posto de parte. Todas e todos têm o direito de usufruir desta Angola. Muito obrigado. Depois da intervenção do Dr. Filomeno, gostava só de lembrar que há perguntas feitas pelos jornalistas que, apesar de não terem sido especificamente dirigidas, mas cabem aos três. Então, queremos ter certeza de que essas perguntas começam a ser respondidas ao mesmo tempo que se faz a intervenção em sede do programa. Obrigado. Não sei se o Dr. Filomeno vai... Pois, porque faltou a questão das perguntas. Eu vou aproveitar a responder a uma. Não sei se o Justino Pinto de Andrade quer responder a alguma. Oh. Bom, é uma pergunta do Novo Jornal sobre o tempo para integrar a frente. Eu penso que nós estamos a concluir os documentos preparatórios e com certeza que depois vamos ter o diálogo amplo com a sociedade civil e com todas as forças que desejarem integrar esta frente. Eu creio que este mês vai ser um mês decisivo
e vamos ter então novidades neste âmbito. E, portanto, a frente estará aberta, porque a divisa é vamos à frente, porque aí vem gente. Muito obrigado. Foi respondida a quarta pergunta, na ordem de formulação, e me permitam fazer uma rápida observação em sede daquilo que foi dito em relação à sociedade civil. E tem havido muitos questionamentos e até algumas assertividades sobre a sociedade civil, mas no princípio, sobre a nota introdutória, falamos do alinhamento dos astros, que é um fenômeno que ocorre de forma rara num século. E quando falamos de alinhamento dos astros da política nacional, nós evidentemente estamos a falar de astros políticos, como é evidente, mas existem aqueles astros que também são políticos, mas que não visam o poder. Estamos a falar de figuras e grupos da sociedade civil. E é por isso que a Frente Patriótica Unida não é apenas uma construção, não é apenas um projeto das três forças que constituem os seus alicerces de fundação. Vamos então, temos ainda 3 perguntas, e repito aqui, as intervenções são divididas basicamente em 2 momentos, resposta a uma ou mais de uma pergunta das feitas pelos jornalistas, e, naturalmente, o conteúdo que, nesse caso, o respectivo líder, na hora de intervir, quiser fazer, respeitante tanto ao que foi lido e assinado, quanto a algo pertinente que ocorra nesse momento. Vamos agora ouvir, de acordo com a ordem, o Dr. Abel Chivucovo. Em primeiro lugar, eu quero transmitir o meu abraço patriótico aos meus correligionários de mesa, o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, e o recém-eleito presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. A minha saudação para todos os presentes nesta mesa e nesta sala, e o meu agradecimento por terem sacrificado alguns momentos das vossas vidas, deixado os vossos afazeres nas vossas casas, para juntos partilharmos um momento de construção do nosso futuro comum. Quero também transmitir uma saudação de fraternidade para todos os angolanos que nos acompanham neste momento e transmitir a mensagem de esperança e de fé. O nosso propósito é protagonizarmos para Angola um fenômeno político novo, que é a Frente Patriótica Unida, para garantirmos alternância política em Angola. Não é alternância porque queremos alternância, é alternância porque o país precisa de alternância. Para o surgimento de um governo patriótico, visionário, com ambição ao nível da grandeza de Angola, com realismo, mas, sobretudo, com sensibilidade para com os nossos concidadãos. Noção do sofrimento do outro, que deve ser também o nosso sofrimento. O conteúdo e propósito da Frente Patriótica Unida constam da declaração que foi aqui lida, e recomendo a todos os presentes procurarem acompanhar os detalhes e os pormenores. Vou fazer breves considerações que considero necessárias e úteis neste momento. Primeiro, quero reafirmar, em meu nome pessoal, Abel Epalanga Chivucovo, e de todos aqueles que são os protagonistas neste país de les a leis do projeto político para já servir Angola, a nossa determinação inquebrantável de fazermos
parte íntegra e leal desse projeto Frente Patriótica Unida. Aproveito tecer algumas considerações também breves sobre a primeira pergunta que foi aqui formulada. Tenho clara noção de que existe uma percepção errônea no nosso país, construída ao longo de anos, de que o Mano Abel só aceita ser número 1 onde tiver que estar. Eu tive um mestre na vida que me ensinou que na vida o mais importante não são os títulos, porque os títulos hoje existem e amanhã não existem. E o meu mestre dizia: meu filho, hoje posso te promover, amanhã te despromovo. Hoje posso te nomear, amanhã te desnomeio. Mas ninguém vai conseguir tirar o teu propósito e aquilo que estiver na tua cabeça. Por isso, como existe no país essa ansiedade, quero deixar claro que o nosso propósito é servirmos o nosso país. É por isso que somos servidores. Independentemente dos títulos ou das posições, mas sermos protagonistas de uma alteração qualitativa das sociedades em que vivemos. A breve trecho, o país saberá aquilo que nós, entre nós os três, concordarmos e aquilo que será a liderança da Frente Patriótica Unida. Quero encorajar os atores das equipas que estão a formatar do ponto de vista teórico o que é que será a Frente Patriótica Unida. Também exortar no sentido de que o tempo passa e não espera por ninguém. Também as metas se aproximam a cada dia que passa. Por isso temos um desafio que tem que ter em consideração esses dois fatores, tempo e meta. Trabalharem com flexibilidade e rigor, mas, sobretudo, com celeridade e prudência, para que a breve trecho possamos anunciar ao país e aos nossos concidadãos o surgimento desse novo fenômeno político que deverá transmitir fé e esperança àqueles que hoje sentem-se frustrados e desanimados. O país conta conosco. Sentimos o pulsar dos corações e dos ânimos quando lançamos a ideia da Frente Patriótica. Tenho noção de que o tempo que vai passando vai criando incerteza e dúvida. E nós temos a obrigação de corresponder com essa ansiedade e com essa vontade do país. É o nosso desafio, o desafio do nosso tempo. Eu estou pronto, acredito que todos que estão aqui nesta mesa, nesta sala, estão prontos e os angolanos estão à espera de nós. Muito obrigado. Feita a intervenção do líder do projeto Político para já, é chegado o momento ou a vez da intervenção do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que por inerência numérica nós lhe atribuímos que responda à pergunta 2 e à pergunta 3 das 4 formuladas pelos jornalistas. Neste caso, como vai funcionar a Frente Patriótica em relação às eleições de 2022, e a terceira sobre a posição em relação às eleições autárquicas, ou seja, a posição da Frente em relação às eleições autárquicas. Vamos então, e reitero, como nas outras vezes, que prestemos a devida atenção à intervenção do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Bom,
Bom, eu começo por saudar todos os presentes que aqui se encontram, os mais velhos, as mais velhas, e naturalmente uma saudação muito especial a esta plateia fundamentalmente de jovens que aqui estão. Muito obrigado a todos. Saudação também para quem nos acompanha através das redes sociais. Saudação aos seus jornalistas, mas não posso deixar de apresentar uma saudação especial aos companheiros que tenho na mesa e dirijo muito particularmente ao novel presidente Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático. Neste momento, eu não posso deixar de dirigir uma palavra especial ao Dr. Justino Pinto de Andrade, que conosco interagiu nas duas anteriores intervenções e que de forma superior foi uma valia extraordinária neste movimento, nesta Frente Patriótica Unida para servir Angola. Muito obrigado. Vou também reafirmar, já foi dito por um dos meus companheiros, a importância do documento que foi aqui lido. A declaração aqui lida é uma declaração muito completa, uma declaração didática, uma declaração que ajuda todos os angolanos a serem chamados a um olhar crítico sobre a realidade e a um alerta sobre os desafios a que o país se encontra. É nosso dever colocar à disposição de todos esta declaração. Mas é um apelo que eu aqui deixo e reafirmo, porque esta declaração é completa, ela aborda as questões políticas, as questões sociais, as questões institucionais, os desafios do presente e os do futuro. E eu não posso deixar de parabenizar também quem conosco nos trouxe conteúdos para que ela se materializasse com esta riqueza em que se apresentou na sua parte final. Portanto, todos, mas todos, divulguem esta declaração. Ela é um incentivo de cidadania, de conhecimento. Partindo daqui, direi que não se constrói um Estado sobre a violação de direitos individuais e coletivos. Também não se constrói uma nação insistindo nestas restrições e nestas violações. E o nosso país tem vindo a deixar sinais múltiplos de que, de facto, há um bom tempo a esta parte, tem vindo a ser governado com violações aos direitos constitucionais. É uma chamada de atenção que eu deixo aqui, mas muito em particular que eu dirijo a quem de certeza nos está a acompanhar e que tem responsabilidades relevantes, seja no âmbito do Poder Executivo, do Legislativo e do Judicial. Hoje, atenta-se com muita regularidade aos direitos constitucionais, individuais e coletivos, dos cidadãos e das instituições. E não precisaria, mas deixo aqui alguns exemplos. Hoje atenta-se, sem dúvida, ao direito de participação, ao direito de manifestar. Faz-se pagar a vida pela vida em circunstâncias em que se está a ter a prática de um direito constitucionalmente reconhecido. Não podemos esquecer o cafufo, onde depois daquelas massacres de janeiro, fevereiro, quem acompanha continuamente a situação daquele município sabe que continua-se a morrer. Continua-se a morrer. E é inaceitável. É inaceitável que se continue a morrer em tempo de paz no nosso país, em defesa de direitos constitucionalmente reconhecidos. O direito à oposição não é um direito respeitado. É reprimido. Há perseguição às líderes da oposição. Há recusa da pluralidade dos órgãos de comunicação públicos. E nunca é demais dizer que ontem acompanhamos um comunicado da ERCA que, apesar de ter um ponto onde reconhece
algumas necessidades de melhorar, não deixa de ter outros que são um verdadeiro escândalo. O elogio ao equilíbrio dos painéis dos espaços públicos de debates no nosso país. Isto é um escândalo. Vocês estão de acordo que os debates públicos do nosso país têm sido equilibrados? Não. Vocês estão de acordo que há pluralidade? Não. Há direito ao contraditório? Não. Há o serviço público dirigido a todos e a pluralidade? Não. Eu também não estou de acordo. Eu também não concordo. E uma instituição com a responsabilidade de uma ERCA não pode incluir numa declaração de tamanha responsabilidade o elogio a um programa que tem sido uma vergonha no atentado ao equilíbrio, que é o Política no Feminino. Não pode, de forma nenhuma. Cito apenas este, porque vem lá bem definido. Tem atentado contra os direitos individuais, o respeito, o pudor a vários níveis. E não está bem este tipo de posicionamentos das nossas instituições. E este elemento permite-me introduzir um apelo que é também didático e educativo. Nós temos que ter uma hierarquia de prioridades. O direito à vida é inalienável e deve ser respeitado. E não é multiplicado por números. Mesmo lá onde se atenta uma vida, ele deve tocar a qualquer um de nós. E nós hoje temos uma infinidade de indicadores de que o direito à vida não está garantido e reconhecido. Eu venho com uma imagem que estes dias está nas redes sociais de crianças que têm só pele e esqueleto. Viram todos, não viram? Viram, não viram? Os nossos governantes não viram? Os nossos governantes viram? E como é que estas circunstâncias ocorrem num país como o nosso? Que eu tenho o hábito de dizer que nós temos tudo para fazer diferente. Tudo. Apesar do Covid. Angola tem tudo para vencer, tudo para ganhar. O que tem faltado é um diálogo intrínseco. É o respeito pelo direito, pelo Estado de Direito democrático. Aquelas crianças que hoje começam a existir não só no Cunene, no Namibe, no Cuando Cubango, também em Luanda, são uma chamada de atenção a todos nós de responsabilidade. E voltando à hierarquia, nós temos, efetivamente, a necessidade de termos uma hierarquia devidamente respeitada. O Estado, a nação, o país deve preceder os partidos e os indivíduos. E, na verdade, não parece ser isto que ocorre no nosso país. Há uma hierarquia invertida que é visível no dia a dia. Eu tenho um companheiro de partido que, no final do debate da semana passada da Assembleia Nacional, fez uma nota nas redes sociais, onde dizia que Angola precisa de uma comissão de verdade e de reconciliação, porque ainda tem muito ódio, parou no tempo, tem muito dirigente que não evoluiu. E eu faço aqui também esta passagem para dizer que é notório que quem nos governa hoje mostra sinais claros e preocupantes de que não está preparado para abandonar o poder. Não está preparado. E um homem democrata deve estar preparado sempre para desempenhar o seu papel. Se ele está na oposição, uma posição nobre de participação, porque sem oposição não há os alertas necessários à governação, há a distração. E o direito à oposição, tal como disse, é um direito constitucionalmente garantido. Mas o que nós estamos hoje a acompanhar, e aquilo que todos os cidadãos devem acompanhar com proximidade, nos diz que quem está hoje no poder pensa que nasceu para governar os outros, que o poder lhe pertence por herança permanente e definitiva e denota efetivamente dificuldades, com alguma tranquilidade, de tratar o outro como irmão, como igual e não como um inimigo. Um adversário político não é um inimigo. É um concorrente, sim.
é um competidor e a competição engrandece e melhoria os conteúdos. Sempre foi assim. E este elemento de apelo serve para formatar uma outra questão. Não te deixes transportar pelos radicalismos. Os radicalismos nunca construíram consensos nem arrastaram multidões para o positivo e para o bem. Nunca. Nós temos conhecimento que a muitos níveis já se está a fazer a campanha contra a Frente Patriótica. Fui alertado por alguns membros, inclusive do partido no poder, com que falo, muitas vezes. E que em algumas províncias, alguns primeiros secretários governadores estão a alertar membros da sociedade que se aproximam, que demonstram vontade de participar nesta ampla frente para a alternância, de que cuidado, porque aqueles, quando forem poder, vão vos prender. Tem uma lista onde estão enumerados os ricos do país e vão prender e matar alguns de vós. A política do medo, que nós devemos condenar. Daí a importância da declaração, a reafirmação de que Angola precisa de uma nova liderança. Foi aqui afirmado, e eu volto a fazê-lo, o comprometimento nosso em formatar, e eu penso que no máximo até final deste mês, o anúncio público definitivo da liderança da frente. Da sua composição. Da sua composição. Mas também o facto de que nós estamos num movimento com as portas abertas até as eleições. Dizer que esta frente tem a sensibilidade e o comprometimento patriótico de fazer diferente. De corrigir quem demonstra estar cansado de uma governação em que já não tem inspiração. E os sinais são gravíssimos hoje. Hoje, meus irmãos que aqui estão, meus companheiros, meus compatriotas, há sinais preocupantes que vêm inclusive da academia. Vêm dos atores públicos que, perante estatísticas que o governo vai publicando, eles vêm desmentindo continuamente. O que diz que a sociedade olha com desconfiança para a governação. Perdeu a confiança na governação. Isto é do pior que pode ocorrer. Nas democracias existem institutos que permitem responder a esta circunstância. Naquelas democracias que funcionam, existe a censura ao governo. Existe o referendo. E a nossa Constituição excluiu estas opções. Porque se aprovam leis para defender interesses pequenos, interesses de grupo, interesses de partido. E quando há leis direcionadas à defesa de interesses limitados, estas leis nunca servem à nação, não servem ao soberano, não servem a vocês, não servem a nós, não servem a ninguém. A importância da ciclicidade dos mandatos é a renovação da confiança, da legitimidade da governação. Só se deve governar com legitimidade e com confiança do soberano. E mesmo quando os mandatos não estão acabados, os países democráticos têm formas de verificar se ele deve ser encurtado ou não, através destes institutos que aqui citei. A questão da censura ao governo, a questão dos referendos, onde o próprio povo pode pronunciar-se com a desconfiança a quem governa, e é a altura de fazer a alternância no poder. Dizer que não posso deixar de falar sobre o Covid. Porque o Covid a nós matou-nos as autarquias. E estou também a responder a uma das questões. O Covid serviu para justificar a não realização das eleições autárquicas. A Frente Patriótica tem o comprometimento absoluto da realização das autarquias, logo que iniciar a sua governação. Num ambiente de transparência, com a devida preparação, porque as autarquias são um complemento à governação central, incontornável e indispensável para o desenvolvimento. Diria e dizia que não posso deixar de falar do Covid.
Nós ouvimos dizer estes dias que a cerca a Luanda está a um passo de cair. Eu não digo finalmente. Já devia ter caído de facto há muito tempo. Porque nós todos vemos um mundo que se preparou para conviver com a pandemia. Mas o nosso país ainda usa o Covid para cumprir programas políticos. Limitação da circulação, da mobilidade individual, da mobilidade económica, que tanto têm penalizado o nosso país. E falando do Covid, eu deixaria aqui, a quem governa, algumas sugestões. É fundamental que esta cerca caia definitivamente e de imediato. É fundamental que Angola abrace o passaporte digital. Passaporte digital que a maior parte dos países do mundo começa a abraçar como uma ajuda à dinamização das liberdades, da circulação e da economia, tomando, porém, medidas complementares e exigentes do controle. O passaporte digital, para quem não sabe, é um documentozinho que é atribuído a quem foi vacinado e que permite, efetivamente, uma mobilidade acrescida. Permite, nomeadamente, aqueles que são, por exemplo, os profissionais, por exemplo, da cultura, retomar as suas atividades, retomarem os concertos, retomar a presença de pessoas nos estádios, com um controle apertado de quem tem passaporte digital, mas que controla-se a temperatura. É mais rápido. E quem não tem, exige-se o teste. E, desta forma, estamos a cuidar de todos nós, particularmente a cuidar da economia. É fundamental que, caindo a cerca, abraçando o passaporte digital, se invista no empoderamento dos empresários nacionais, tão descapitalizados. E é fundamental que não se continue a usar o Covid para limitar liberdades e compromissos institucionais. Dizer, para finalizar, que nós vamos ter na Assembleia um pacote que vai tratar da revisão da lei eleitoral e do registro oficioso. Chamo a atenção da existência. O grupo parlamentar da UNITA produziu, mas não quero puxar aqui as questões, porque produziu em trabalho conjunto com os deputados que estão hoje numa postura democrática na Assembleia Nacional e trabalhou também com o Bloco Democrático. Há um conteúdo que está a ser partilhado e que deve ser conhecido de todos, que tem os aspectos essenciais da lei atual, as propostas de revisão propostas pelo MPLA e as propostas de revisão propostas pela UNITA, num elemento comparativo que todos os cidadãos deviam tomar contacto. Por quê? Porque isto tem muito a ver com a legitimidade de quem nos governa, com a legitimidade política e a confiança e a solução dos nossos problemas. A pergunta que nunca falta quando encontramos sociedade e debates, não foi aqui posta, é como é que vocês vão contornar os problemas cíclicos da transparência eleitoral? Nós temos as nossas estratégias e muitas não se partilham, mas o desafio que não posso deixar de fazer aqui é a sociedade. A sociedade, toda ela, participar na atualização dos seus cartões de eleitor. É fundamental, todos têm que atualizar os seus cartões, todos, mesmo aqueles que já o têm, todos devem fazê-lo. Todos devem olhar para o lado e motivar os vizinhos, os amigos, os familiares, o bairro, as comunidades, a todos terem em dia as condições de participação em direito de voto. É fundamental, porque o que nós vemos neste elemento comparativo, e eu não quero antecipar em excesso, porque há uma abertura de um debate na Assembleia para negociar. E nós apelamos ao sentido patriótico desta negociação. Mas há alguns aspectos propostos que são
verdadeiramente inaceitáveis. Recusarem o apuramento municipal, que tem sido uma prática, é muito mau. Mas partirem de uma recusa negativa do apuramento municipal e quererem eliminar o apuramento provincial é um indicador de quem não está a querer abraçar eleições com transparência. E nós não podemos voltar a repetir, em nenhuma circunstância. Mas não vou ser longo, não vou continuar a apelar. Apelo sim, peçam estes conteúdos, analisem e participem enquanto sociedade. Concordo sim, os partidos sem a sociedade civil não são ninguém. Não são ninguém. Angola no seu todo, no seu coletivo, deve abraçar uma postura diferente, responsável e envolvida no controle da segurança do voto. E vamos, de certeza, fazer alternância nessas condições, porque Angola tem tudo para vencer. Muito obrigado a todos.